Graça e paz a todos. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula de Efésios e dons ministeriais. Efésios e dons ministeriais. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos por mais essa aula, graças te damos pela tua palavra viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois fios. Guarda cada vida aqui, guarda cada um que nos ouve, renova as forças, fala aos nossos corações, dá-nos entendimento da verdade da tua palavra, Senhor, e ministra nas nossas vidas, perdoando os nossos pecados, falhas e fraquezas e manifestando a tua glória no nome de Jesus. Amém e amém. Na última aula nós estivemos concluindo a parte de Efésios capítulo 3, de 1 a 13. 3, de 1 a 13, Paulo falando sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Diversas vezes na carta ele faz questão de falar que ele está preso. Prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são os co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E agora, paramos aí, aonde Paulo vai começar aí mais uma oração, né? Ele sempre tinha por hábito, por costume, orar pelas igrejas que ele passou, pelas igrejas que ele abriu, pelas igrejas que ele teve conhecimento, que ele teve contato, ele orava. E é muito interessante a gente ver a oração de Paulo por cada uma dessas igrejas, né? Ele orava clamando que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê revelação, que o Senhor fortaleça vocês para que vocês fiquem firmes no propósito do Senhor. Então é sempre interessante em cada carta você destacar a oração que Paulo faz por cada igreja. Se você ainda não está recebendo as aulas que são gravadas aqui, transmitidas direto, quando você passar a lista, confira seu celular e essa semana a gente vai cadastrar os e-mails, mas a apostila também já enviei via o grupo de celular. Se por acaso você não está recebendo, faz um asterisco aí no celular, no número do celular, para que a gente possa recadastrar você e ver o que está acontecendo. Então vamos lá. 3,14, a oração que Paulo fez pela igreja dos Efésios. Paulo ora pelos irmãos que estão em Éfeso, já falamos, ele passa 2 anos ali, ele viaja, ele volta para lá, fica mais 1 ano, então ele tem 3 anos de contato naquela cidade, ele já teve muita luta, muito problema, muita tribulação naquela cidade, mas ele amava aquele povo pelos frutos que Deus fez através do ministério dele. Toda família no céu e na terra toma o nome de Jesus, e essa oração de Paulo é uma oração progressiva, é uma oração com uma cadência crescente. Por esta causa, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual
toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, olha só, a oração progressiva. Ele começa orando para que sejais fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, fortalecidos, habite Cristo nos vossos corações, para que possamos estar arraigados e alicerçados em amor, a fim de que, Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra. Dependendo daquilo que você vai ministrar, do raio, da dimensão, do efeito que isso vai produzir, isso gera uma perseguição, isso gera uma tribulação. Sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo muitos se escandalizam. Jesus mesmo falou isso na parábola a qual ele estava explicando sobre os 4 tipos de solo, a parábola do semeador, que lança a semente, uma cai em pedregais, outra cai entre os espinhos, outra cai à beira do caminho, outra cai em solo fértil. Mas um segredo espiritual que Jesus está dizendo aqui é que existem perseguições e tribulações que nos sobrevêm por causa da palavra que nós vamos ministrar. Então, muitas vezes, nós não entendemos o preço que está sendo pago, a luta que você está enfrentando, dependendo da revelação. E se essa revelação vai atingir, por exemplo, o testemunho da conversão da mãe do Billy Graham. A mãe do Billy Graham estava numa gravidez de risco, uma gravidez muito difícil, e entrou numa igreja que ia ter uma cruzada evangelística. Não foi ninguém na cruzada, ninguém. E o pastor que estava promovendo a cruzada não entendia a luta, a tribulação que ele estava passando, um preço tão caro que ele estava pagando, e não ir ninguém, só ia aquela mulher, e aquela mulher aceitar a Jesus, e aquela mulher estava gerando Billy Graham. No mundo espiritual, na esfera espiritual, a gente não tem muito detalhe como que as hostes espirituais malignas têm conhecimento disso, mas esse peso do ministério que Billy Graham iria fazer na terra, o maior evangelista da nossa geração, esse peso, essa dimensão já era o peso que o pastor que estava ministrando estava travando para aquela cruzada. Então, dependendo daqueles que vão ouvir, dependendo daqueles que vão receber, dependendo do impacto nos que vão receber para poder ministrar a outras vidas, é o preço que você paga, é a resistência que você sofre, é a luta que você trava para poder continuar uma ministração, um ministério ou uma pregação. Agora Paulo está dizendo, para que possamos estar arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender, apegar, assegurar, entender as dimensões do amor de Deus, para que possamos conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejamos tomados de toda plenitude de Deus. Tomados de toda plenitude. Plenitude já é algo
completo, já é algo grande, mas ele está reforçando, ele está, na verdade, usando aí uma forma de dizer toda a plenitude, é uma redundância, mas ele está dizendo é isso mesmo, para que possamos ser tomados de o todo do que Deus tem, da plenitude de Deus. 1 João capítulo 4, versos 7 a 17. Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João está trazendo exatamente aí o amor pleno, o amor perfeito, o amor ágape, o amor de Deus, o amor estabelecido, firmado no Deus Todo-Poderoso. A capacidade de Deus em atuar nas nossas vidas, segundo o seu poder, segundo o seu amor, do amor de Deus por nós e do nosso amor para com o próximo. O segredo do poder de Deus é o seu amor. Então, quando encontramos o amor, nós temos o poder de Deus. Isso é o que Paulo fala também quando ele escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, direto ao verso 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor nunca falha. Então Paulo preparou o povo do capítulo 1 ao capítulo 3, para poder entrar agora no capítulo dos ministérios, para poder entrar agora no capítulo do corpo de Cristo. Então capítulo 1, Efésios capítulo 1, 4, Paulo revelou o propósito de Deus. Efésios 1, 4, Paulo revelou o propósito. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Capítulo 2, 8, Paulo revelou a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Capítulo 3, 19, a conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude. Cheios de toda plenitude de Deus, é o que ele revela, o amor de Deus. Mas no capítulo 4, Paulo vai revelar o corpo de Cristo. Capítulo 4 é onde nós entendemos o que Isaías declara. Jesus é o cabeça, nós somos os membros do corpo. O governo está sobre os seus ombros, ou seja, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou dependendo da sua tradução, o governo está sobre os seus ombros. Jesus é o cabeça, é o que coordena, é o que articula, é o que manda, é o que é o líder, é o que é o Senhor, mas ele como cabeça manda ordens para todo o corpo. E falamos aí dos 5 ministérios que estão em Efésios capítulo 4. A uns pôs ele na igreja para
para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e a outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento de todos os santos. E aonde ficam os anciãos? Aonde ficam os bispos? Aonde ficam os missionários? Aonde ficam os presbíteros e os diáconos? Nós temos que entender que cada ministério desse tem uma ramificação, cada ministério desse tem uma função, cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Então, quando eu falo em apóstolo e profeta, já falamos que é a patente direita ou os dedos de apoio, os dedos que te dá segurança para pegar, segurança para se apropriar de algo, para tocar em algo. Apóstolo é o único que ministra de frente em todos os outros não se dão frente para serem ministrados, mas o apóstolo ministra de frente a cada um. O profeta dá direção, o evangelista vai na frente, o pastor é o dedo do anel, da aliança, e o mestre entra nos mínimos detalhes. Mas aqueles que estão debaixo dessa direção, ministram a Deus, recebem de Deus e são cobrados por Deus, vai vir a ramificação do bispado, vai vir a ramificação do ancião. O que é o ancião? O ancião é aquele que, na verdade, eu já mandei isso aqui no grupo, tá? Então não precisa ficar preocupado, mandei aí no grupo desse ano, do Instituto. O ancião é aquele que vai tirar a dúvida, é aquela pessoa que tem conhecimento na palavra. 2 líderes ministeriais divergiram entre uma questão doutrinária. Vai ao ancião da igreja, que ele vai dar aí a posição bíblica. Não é o que ele pensa, é o que a Bíblia diz. Não é o que ele acha, é o que está escrito na palavra. Líderes ministeriais podem divergir. Apóstolos podem divergir, profetas podem divergir, não só do seu mesmo ofício, como do seu ofício para com outro. Às vezes há alguma incompatibilidade teológica entre um pastor e um apóstolo, entre um profeta e um mestre, e aí vão para o ancião, que é aquele que vai apaziguar e vai tirar a dúvida, mostrando o que a palavra de Deus diz, não o que ele acha. Então, na verdade, o ancião é um ministério que está mais ligado ao mestre. Por quê? Porque ele tem que ter conhecimento da palavra, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter propriedade naquilo que ele fala. Não é falar o que pensa, mas provar o que fala pela palavra de Deus. Então, o ancião está mais coligado ao ministério de mestre, embora ele possa tirar dúvidas do mestre também. Mas ele é o ministério de apoio às divergências doutrinárias. Normalmente o ancião não é uma pessoa velha, mas é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que sabe usar o conhecimento que tem. E o bispo? O bispo, na verdade, ele é pastor de pastores, ele é pastor da liderança. O bispo, na verdade, ele pastoreia os que estão pastoreando o rebanho. Ele pastoreia a liderança. Quando nós começamos a sair com missões há 23, 24 anos atrás, nós vimos essa deficiência no campo missionário. Ou seja, muitas vezes o território missionário, a África, os ribeirinhos, os índios, ou mesmo os sertões, recebem muitas equipes missionárias, muitas equipes ministeriais, mas recebe para fazer aquela cruzada evangelística, recebe para ganhar almas, recebe para sair de porta em porta, recebe para propagar a mensagem do reino. Espera aí, e quem está pastoreando esses missionários? Quem está pastoreando esses pastores? Muitas viagens a gente foi para o campo e não teve uma conversão. Mas a gente tratou os pastores, os líderes, os conselheiros, os missionários. E missionários esses, que são extremamente frutíferos, mas estavam a ponto de desistir de tudo, largar de tudo, voltar para São Paulo ou para a região que eles moravam, para abandonar todo o chamado. Por quê? Porque está no campo 4, 5, 10 anos e ninguém foi pastoreá-lo, ninguém foi aconselhá-lo, ninguém foi atendê-lo, ninguém foi socorrê-lo. Lá ele não pode abrir a boca com os problemas que ele está tendo, com as crises que ele está tendo, às vezes problemas conjugais que ele tem.
Então, na verdade, esse chamado de pastoreio de liderança tem uma característica de bispo. O que o bispo faz? O bispo é uma pessoa de confiança que pastoreia pastores. O bispo, normalmente, é uma pessoa que vai pastorear liderança. Então, em tese, o bispo não vai estar pregando sempre, mas ele vai estar sempre socorrendo, sempre aconselhando, sempre dando apoio, sempre dando suporte. É um ministério de sustentação. É o ministério de Arão e Ur, que sustenta os braços de Moisés erguido para que Josué ganhasse a batalha lá embaixo que tinha sido travada. Então, na verdade, o bispo, ele é aquele que vai pastorear quem está na frente, vai pastorear quem está em evidência, vai pastorear quem está na liderança, qualquer um dos cargos. Como ele vai pastorear qualquer um dos cargos, ele está debaixo da ramificação de apóstolos e profetas. O missionário está debaixo do chamado evangelístico, mas na verdade o missionário, ele é aquele que foi enviado com uma missão. Então, na verdade, às vezes ele vai fluir como evangelista, às vezes ele vai fluir como pastor, às vezes ele vai fluir como mestre, às vezes ele vai fluir como profeta, às vezes ele vai fluir como apóstolo, dando fundamento. O missionário é aquele que tem que estar disposto e disponível para suprir a necessidade do campo. Ele chega no campo, ele não chega pregando. Ele tem que criar vínculos, ele tem que criar laços, ele tem que criar relacionamentos. Uma das matérias de missões a gente fala sobre isso. Quando o missionário chega, dificilmente ele já chega pregando. Por quê? Porque quem vai dar ouvido se não conhecê-lo antecipadamente? Então ele tem que chegar e criar vínculos. E muitas vezes ele vai criar vínculo com um filho que entra na escola, e ele vai criar um vínculo com os pais dos alunos, com as mães dos alunos. E muitas vezes ele vai criar vínculo trabalhando num ofício secular, e aí ele começa a criar uma amizade, e através dessa amizade a vida dele servirá de testemunho. A vida dele será a sua maior mensagem. Muitas pessoas querem números. Quantos se converteu esse mês? Como foi? Quantas campanhas evangelísticas que você fez? Chega na terceiro ou na quarto mês que ele tem que dar relatório, ele fica constrangido e não sabe mais o que falar. E é comum a gente atender missionários que muitas vezes mentiram às suas igrejas, que exigiram um número de convertidos por mês para continuar mantendo ele no campo. Ei, não é linha de produção. Tem missionários que tiveram um chamado autêntico, um ministério glorioso, mas o primeiro fruto só deu depois de 20 anos. Ele ficou 20 anos num local, firmado em Cristo, buscando do Senhor sozinho, lendo a Bíblia às escondidas, porque ele estava numa região onde era proibido pregar o Evangelho, e ali, na verdade, foi que o filho nasceu no campo, o filho começou a crescer, o filho criou um vínculo na escola com um amiguinho, com um coleguinha de classe. Esse coleguinha de classe cresceu com o menino, e quando se formaram aí no primeiro grau, aí ele quis conhecer Jesus. Isso foi anos. Anos e anos e anos e anos. Não se mede resultado do envio pelo número que ele está convertendo. Ele lança semente, mas quem dá o crescimento é Cristo, quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito. E muitas vezes ele vai ter que passar uma vida para que as pessoas vejam caráter, integridade, a fidelidade, a seriedade, para que confiem nele, para que queira saber, escuta, por que você largou tudo lá na sua terra para vir morar aqui? Muitas pessoas, não entendendo isso, sufocam chamados, sufocam ministérios e às vezes até matam missionários, não só espiritualmente, como até fisicamente mesmo. Quando abandona ele no campo, quando desiste dele, porque ele não está dando resultado.
Já vi muitas igrejas, já ouvi muitos depoimentos de missionários que foram abandonados no campo porque não dava lucro. Como que um missionário vai dar lucro? A gente envia ele para uma terra que não tem nenhuma igreja, para um povo que normalmente ou é islâmico, muçulmano ou comunista, que ele não vai poder abrir a boca para pregar, ele vai ter que pregar com a vida dele, e quando ele começar a pregar, a última coisa que ele vai poder falar é em dízimo e oferta. Mas como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Forem enviados, quem envia tem que sustentar, quem envia tem que manter. Quem envia tem que dar suporte, dar segurança e, quando necessário, precisa trazê-lo de volta. O envio compreende a obra completa. Há muitos missionários surtando psiquicamente, literalmente no campo, por abandono da sua liderança e por jogar ele lá no campo e só liga para saber: quantos se converteram? Ah, não se converteram? Olha, vou cortar teu sustento, hein? Quem vai pastoreá-los? Quem vai confiar, dar um voto de confiança neles? A gente lê a palavra de Deus e vê a conversão de Paulo e acha linda e maravilhosa a conversão de Paulo, e o foi, mas porque está na sequência do texto, a gente acha que Paulo começou a pregar no dia seguinte. Não começou. Paulo se retirou, Paulo saiu de cena, Paulo foi fazer uma releitura do Antigo Testamento, Paulo foi questionar ao Espírito Santo cada dúvida que ele tinha na Torá, no Tanakh, cada dúvida que ele tinha nos livros poéticos, proféticos, históricos e Torá e lei. Ele queria saber: Senhor, me explica isso aqui. Espírito Santo de Deus, me explica isso aqui. Paulo, na verdade, não começou a pregar imediatamente, ele foi aguardando o tempo certo. E ele, mesmo assim, com todo o conhecimento e todo o gabarito que ele tinha de fariseu dos fariseus, ele, na verdade, não foi aceito pelos apóstolos. Se não fosse Barnabé na vida de Paulo, Paulo não seria quem ele foi. Por outro lado, se não fossem os apóstolos rejeitá-lo, Paulo não teria buscado direto da fonte. Paulo não teria recebido segredos e mistérios que depois Pedro vai reconhecer a sabedoria que ele tinha. Então, na verdade, nós vemos a importância desses outros ministérios. Presbítero. Presbítero vai estar embaixo de pastor e mestre. Algumas igrejas chamam esses presbíteros de pastores auxiliares, e realmente o são. O que o presbítero vai fazer? Vai socorrer a liderança, vai pastorear junto com a liderança. O que o presbítero deve fazer? Visita, aconselhamento, hospital, velório. O presbítero ele vai fazer o trabalho do pastoreio para aliviar o cargo daquele que está em evidência. Por quê? Os apóstolos se reúnem e falam: olha, está tendo uma discussão, uma insatisfação aí da distribuição da cesta básica, escolhei dentre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de conhecimento, cheios do Espírito Santo, para esse importante negócio. E escolheram então diáconos. O que o diácono faz? Serve o povo, serve o corpo de Cristo. O que o presbítero faz? Serve os pastores e a liderança. Gente, o plano de Deus é completo, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus não tem falhas. Se a igreja, se todo o corpo estiver bem ajustado, o bispo pastoreando a liderança, o presbítero ajudando os pastores e mestres, o ancião tirando a dúvida da liderança e os diáconos servindo ao corpo de Cristo, então todo o corpo cresce e desenvolve. Se o apóstolo dá fundamento, o profeta dá direção, o evangelista traz almas, o pastor pastoreia e o mestre ensina, o corpo desenvolve. Só que a visão que nós temos hoje de ministério é só o altar, é só quem prega, é só quem está com o microfone. Está errado. Quando construímos um templo, as coisas mais importantes estão escondidas. O que faz o ventilador funcionar é o conduíte que traz o fio de energia para que o ventilador funcione. Eu não vejo o conduíte, mas ele é mais importante do que o ventilador. De nada adianta
eu ter um ventilador se eu não tiver conduíte com fio ligado à caixa de energia, à fonte de energia. Então, na verdade, o que acontece? Ministério não é só quem está em evidência. Claro que as pedradas e os julgamentos vão serem quem está em evidência. Mas o ministério ele vai funcionar, crescer, desenvolver bem ajustado com os ministérios de suporte, com os ministérios que dão respaldo, com os ministérios que pastoreiam. E aí, olha só, volta lá comigo para Atos capítulo 6. Quando e como foi instituído os diáconos? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Todo crescimento traz murmuração. Todo crescimento vai trazer reclamação, comentários e etc. e tal. Pode ser o crescimento de uma família. O primogênito vai falar, vou perder meu troninho. Vem vindo mais um bebê, não vou ser mais filho único. Todo crescimento traz murmuração. A igreja estava crescendo, as viúvas gregas começaram a reclamar. Vocês entregam primeiro a cesta das viúvas hebreias. Quando vai entregar para a gente, está faltando açúcar, está faltando café, já está faltando um monte de coisa. Houve uma murmuração entre o ministério cotidiano. O que era o ministério cotidiano? Distribuição das cestas básicas, distribuição do alimento para suprir aí a necessidade das viúvas. Porque as suas viúvas se achavam desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, quem? Do Cordeiro. Ainda está sob a liderança apostólica do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro, convocando toda a multidão dos discípulos, dizem os estudiosos que a igreja estava numa média de 20 mil membros, disseram a eles, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não que fosse menos honroso ou que fosse vergonhoso, mas ou eu me separo e tenho tempo para buscar revelação, para trazer uma mensagem com conteúdo, ou eu atendo o povo e prego qualquer coisa. Tem muita gente que não aceita eu pregar com laptop. Para eu pregar os textos que já são conhecidos e trazer a mensagem que já é natural e pronto, eu não preciso do laptop. Agora, para eu trazer uma revelação mais profunda, com detalhes precisos, eu preciso estudar, eu preciso ler, e às vezes eu preciso ler 4 livros para sair uma ministração de 40 minutos. Estou lendo agora 7 livros junto ao mesmo tempo. Eu não sei ler um de cada vez, que me irrita ler um tema só. Então eu estou lendo 7 de cada vez, 7 por vez agora. Primeiro capítulo de cada um e segundo capítulo de cada um. Tem uma das ministrações que eu já estou estudando, que vai ser para março. Mas são detalhes, são conteúdos tão complexos, tão grande. Vai ser uma ministração, mas eu comecei já no começo do ano estudando. Por quê? Porque eu tenho que ler pelo menos uns 4 ou 5 livros para essa ministração que vai acontecer em março. Então, na verdade, o que os apóstolos do Cordeiro estão dizendo é, peraí, servir as cestas básicas, a gente pode colocar outras pessoas. Eu não preciso ocupar meu tempo, me sobrecarregar com o que outros podem fazer. Só que, olha só o que eles fazem. Chama toda a multidão dos discípulos e joga a responsabilidade sobre eles. Não são os líderes que reconhecem quem vai ser pastor. É a igreja. Não adianta eu falar, olha fulano de tal, você aqui a partir de agora vai ser pastor. Se a igreja não o recebe como pastor, eu posso ungir, eu posso consagrar, eu posso colocar escala para ele pode pregar todo culto. Não adianta. Se a igreja não o recebe como pastor, não sou eu que vou fazer dele pastor. Só que como que a igreja reconhece um ministro? Quando ele exerce o ofício. Se a igreja tem 20 mil pessoas e 7 são destacados, veja só, verso 3.
Os 12 disseram à multidão: escolhei, pois, irmãos, dentre vocês. Seleciona, separa, faz um processo seletivo e escolham, levantem, destaquem 7 varões de boa reputação. Espera aí, no meio de um povo de 20 mil pessoas, como você destaca quem tem boa reputação? Já estava trabalhando faz tempo, já estava dando fruto faz tempo. Ele não tinha título nenhum, mas já era pessoa de palavra, pessoa íntegra, já era pessoa de caráter. Ah, Felipe pode confiar. Estevão tem um conhecimento incrível. Esse homem, além de boa reputação, tem bom conhecimento do Antigo Testamento, da história. 7 varões de boa reputação, 7 varões cheios do Espírito. Num grupo de 20 mil, como você destaca quem são cheios do Espírito? Pelos frutos. Esses 7 já profetizavam, já falavam em línguas, esses 7. Eu vou sair dessa igreja porque ninguém me dá oportunidade. Eu tenho chamado pastoral e ninguém me dá oportunidade. Ok, você tem um chamado pastoral? Quantas famílias você está pastoreando? Não sou pastor ainda. Aí está o erro. Se você é pastor, você pastoreia sem título. Você sabe que alguém está doente, você vai e visita. Você sabe que alguém precisa de algum socorro, você vai e socorre. Se você é pastor, a pessoa passou por uma cirurgia, você vai para o hospital, você ajuda ela quando ela vai para casa. E aí a pessoa vai dizer: esse aqui é meu pastor. Não, irmã, não sou pastor ainda. Não, mas quem me pastoreou quando eu precisei foi ele. Quem me visitou quando eu estava internado foi ele. Quem me socorreu quando eu necessitei foi ele. Quem visitou meus filhos foi ele. Quem falou com meus filhos foi ele. Quem fez o velório foi ele. Então, se a pessoa pastoreia, o povo reconhece. Não tem o título, não tem o PR na frente, mas o povo reconhece. Esse é meu pastor. Se a pessoa evangeliza, o povo reconhece. Esse é evangelista. Olha, pastor, eu estava ali no ponto, conversando com as pessoas, tal. Esses 3 aqui precisam de Jesus e trouxe eles para assistir um culto. Semana seguinte, essa semana lá no emprego, eu estava conversando com esse fulano, tal. Trouxe eles aqui para a igreja. Outra semana, olha, a gente teve uma festa em família, estávamos lá comendo um churrasco, eu comecei a falar para esses meus primos, tal. E eles, gente, em menos de 3 meses, o que a igreja vai falar? Esse é evangelista. Toda semana tais 2, 3? Não ganho almas porque a igreja não me reconhece evangelista. Claro, não deve reconhecer nunca. Jesus nos deu o segredo. Pelo fruto o conhecereis. Se você tem o chamado, exerça a função, que o título vem como reconhecimento e não como a ponte. O título não é para apontar quem vai ser pastor. O título é para reconhecer quem já é pastor. O título não veio para quem queria trabalhar. Ele reconheceu os 7 que estavam trabalhando mais. Então, na verdade, qualquer função do corpo de Cristo, primeiro se conquista, primeiro se exerce o chamado, primeiro se pastoreia, primeiro evangeliza. Por isso que qualquer ofício, qualquer título é reconhecer. Reconhecer o que a pessoa já faz, reconhecer o que ela já dá de fruto e colocar o título. E um segredo aqui para nós, só para nós. Enquanto eles eram anônimos, não tinha perseguição, não tinha nada. Foi só ter um DC na frente do nome, matar Estevão. E olha que nem foi apóstolo. Nem foi AP. Foi DC, diácono. A Bíblia não fala de um apóstolo que foi transladado, mas fala de um diácono Filipe que foi transladado. Então não é hierarquia, é função, é ministério. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos esse importante negócio. Que importante? Diaconato. Mas nós, quem? Os 12 do Cordeiro,
perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles entenderam que o ministério da palavra era tão sério que tinha que ter tempo para buscar de Deus, para estudar a palavra, para mergulhar na palavra, para receber revelação, para conseguir alimentar o corpo de Cristo. Não podemos servir qualquer coisa. O problema é que a igreja do Senhor hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, está nivelada no nível raso. As pessoas querem muito mais movimento do que alimento. Movimento é bom, mas não sustenta. No dia mau, na hora da prova, cadê a palavra? Cadê o conteúdo? O que te sustenta? Na hora que a coisa pega, na hora que a tribulação vem, na hora que a luta aperta. Gente, nós estamos nos dias que a qualquer momento pode começar uma perseguição religiosa no mundo. Que a qualquer momento eles podem fechar as igrejas e podem tirar tudo que é evangélico da internet. Essa pandemia, tudo light. A hora que você quer, você assiste o culto, a hora que você quer, você entra. Ainda tem um vasto cardápio, você escolhe o pastor que você quer ouvir. E se a próxima, eles proibirem pregação online e deletarem tudo que é cristianismo e evangelho das redes sociais? Aí você vai ver o que é apostasia. Aí você vai ver o que é esfriamento espiritual. Aí você vai ver o que serve e o que não serve. E a hora que correr para a porta de uma igreja, está fechada. Que não vai poder pregar abertamente. Eu tenho para mim que essa pandemia está sendo apenas um estudo do sistema para poder implantar o que eles querem. E nós temos que estar atentos. Os cristãos chineses estão sendo levados para campos de concentração para se fazer uma lavagem cerebral para ver se eles confessam o governo como seu Deus, para ver se eles confessam a renúncia do cristianismo. Só que há anos, os pastores chineses vêm falando: decorem textos bíblicos porque a Bíblia será tirada, decorem trechos bíblicos porque a Bíblia não vai estar sempre conosco. E alguns têm declarado, através de meios não públicos, mas que nos campos de concentração, eles se reúnem em pequenos grupos e falam: cita um texto da palavra de Deus para nos alimentar nesse dia de hoje. Já pensou se chegarmos a esses dias no Brasil? Nós precisamos estar preparados. Não estamos falando de uma realidade surreal. Estamos falando do que já está acontecendo hoje, do outro lado do mundo. E que através dessa pandemia a gente viu a fragilidade das nações. Esse sistema que nós tínhamos o curso lá, Hotmart, já foi comprado pela China e já está proibido qualquer curso cristão. Cancelaram sem avisar ninguém todos os contratos de cursos bíblicos. Para isso acontecer no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou qualquer outra região, ou qualquer outra forma, basta um comando que eles deem na rede, e a rede já tem um sistema, uma forma de fazer uma triagem e proibir tudo que é palavra de Deus, tudo que é versículo bíblico, tudo que é nome de Deus, de Cristo, de Senhor. E aí? Os apóstolos viram a importância de perseverar na palavra, de perseverar na oração. Falamos muito sobre oração, mas oramos pouco. Falamos muito sobre conhecer a palavra, mas estudamos pouco a palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Servir as mesas
É importante, sim, mas outros podem fazer. Então escolhei vocês. Esse parecer contentou toda a multidão, elegeram Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, escolheram a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, estes, orando-lhes, impuseram as mãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Veja, no versículo 1, a igreja ainda está sob uma administração só apostólica. No versículo 1, ela ainda está sob a liderança só dos 12. E olha, destaca aí no versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Mas no versículo 7, quando eles delegaram aos 7 diáconos, agora o que acontecia? Crescia a palavra de Deus e multiplicava muito o número dos discípulos. Quando a igreja estava só sobre liderança apostólica, crescia o número de discípulos. Quando a igreja passou para a administração apostólica com liderança diaconal, multiplicava. O que é melhor, crescer ou multiplicar? Delegou o crescimento, multiplicou. Tirou a responsabilidade dos diáconos de dividir a cesta básica e passou para alguém que tinha prioridade. Porque o fato de ser diácono não é só tirar a oferta e servir a ceia. Não. Ele pode pregar, ele pode evangelizar. Tanto é que Filipe se destaca e no capítulo 8 apresenta só o ministério de Filipe. Como um grande evangelista, fazendo cruzados evangelistas, operando milagres, prodígios, maravilhas. Quem é ele? Diácono. E que se destaca, que se desponta, e através desse destaque ele se torna um evangelista e suas filhas, donzelas, profetizas. Então você vê que ele iniciou o ministério dele como anônimo, de anônimo ele foi para o diaconato, diaconato agora ele está como evangelista, e ele é transladado, está pregando aqui, faz um batismo, some aqui, aparece na outra cidade. Deus não tem filhos privilegiados e ofícios privilegiados. Não foi um apóstolo que foi transladado, foi um diácono. Então, em resumo, título não importa. Título só vem como reconhecimento daquilo que você já está fazendo. Você tem um chamado? Ora a Deus e busca direção, busca estratégia para saber como exercer esse chamado. Se é ensinar, você não precisa dar classe para começar a ensinar. Você pode começar a discipular 1, 2, 3. Você pode atender, socorrer alguém que não pode vir e você ensinar essa pessoa. Se é pastorear, comece visitando, aconselhando, orando no hospital, abençoando a família e a pessoa, aconselhando os filhos, socorrendo quando necessário, dando apoio quando perde um ente querido. Um dos ministérios mais eficazes que a igreja tem negligenciado é socorrer as pessoas na perda de um ente querido. Porque na hora que a pessoa perde um ente próximo, um ente querido, muitas vezes ela desespera. E precisa ter alguém com razão, equilíbrio, sabedoria, para a pessoa não fazer bobagem e gastar horrores de pessoas que se abusam da fragilidade emocional que a pessoa está passando na hora. Um caixão que vale 800, 900 reais, tem pessoas pagando 6, 7, 8 mil. Abusa da fragilidade emocional da pessoa e no desespero a pessoa está ali, faz loucura. É comum a gente ver isso, comum a gente ouvir isso. Então, na verdade, a igreja precisa dar um suporte, um apoio. Quantos telefonemas que eu não recebo? Pastor, infartou, morreu, está aqui, está em casa. O que eu faço? Para quem que eu ligo? Primeiro, para a polícia. Você tem que fazer um boletim de ocorrência.
Depois, já tinha pré-antecedentes. Família conhecia algum médico da família. Não, então não tem jeito, vai ter que ir para o IML. Então são instruções básicas que a igreja pode suprir, e quando acontece uma ocorrência dessa, ter alguém especialista nesse tipo de socorro que vai dar suporte à igreja. Isso é um tipo de pastoreio, isso é um tipo de ministério, isso é um ministério de suporte quando se perde um ente querido. Então nós temos que entender que o corpo é muito vasto, é muito grande, o ministério ele é muito complexo. Por quê? Porque trata de vidas. E como trata de vidas, estamos tratando com pessoas. As pessoas têm problemas. E nós fomos chamados para ajudar a resolver os problemas. Os conselheiros. O conselheiro tem uma ramificação imensa. Tem o conselheiro, tem o psicólogo, tem o psiquiatra. Que muitas vezes vai ter que ter alguém para fazer a triagem, para saber quando necessita de cada um. Mas é ramificação do ministério pastoral, aconselhamento. Então, na verdade, tem lugar para todo mundo dentro do corpo. É que as pessoas nessa geração estão tão apegadas a título que querem correr atrás de um título desnecessário. Vamos lá para Efésios capítulo 4, e nós vamos ver que Efésios está dividido em algumas partes. Do versículo 1 ao 3, Paulo vai falar sobre uma sessão doutrinária. O que Deus... Aliás, do capítulo 1 ao 3 de Efésios, ele fala sobre uma sessão doutrinária, o que Deus fez por você. Só que agora, entrando no capítulo 4, do capítulo 4 ao 6, é a sessão prática. É onde ele vai falar sobre dons e ministérios, onde ele vai falar sobre a posição de cada pessoa na família, no emprego, e vai terminar falando sobre a armadura de Deus, o revestimento de oração. Então é a questão prática. O que nós podemos fazer por Deus? A conduta da igreja, o manual de instrução da igreja. Não esqueça que o nome Éfeso no grego significa o que um noivo deseja encontrar numa esposa, numa noiva. Então, Éfeso significa desejável. O que o noivo, que é Cristo, deseja encontrar no corpo. Então, a carta de Paulo aos Efésios se torna o manual de instrução da igreja. Capítulo 4, de 1 a 3, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, quem? Eu. Mais uma vez ele fala, o preso do Senhor. Para a gente nunca esquecer que ele escreveu essa carta estando preso. Que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. O que ele está falando? Você foi chamado para ser mestre, não queira ser profeta. Você foi chamado para ser apóstolo, não queira ser pastor. Você foi chamado para ser pastor, não queira ser evangelista. Você foi chamado para ser evangelista, não queira ser mestre. O que é rogo? Rogo. Rogo é pedido insistente, clamor perseverante. Rogo-vos, pois, quem? Eu, Paulo, preso do Senhor Jesus Cristo, que andeis como é digno da vocação em que você foi chamado. Você foi chamado para ser diácono, não queira ser pastor. Você foi chamado para ser presbítero, não queira ser apóstolo. Você foi chamado para ser bispo, não queira ser mestre. Anda na vocação que você recebeu do Senhor. Como? Em toda humildade e mansidão. Nenhum título te dá direito a se ensoberbecer. Nenhum título se dá direito a se vangloriar. Eu sou. Não passa de servo. Então, o título não te dá direito de se engrandecer. Então anda como é digno da vocação que você foi chamado, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Quando ele fala suportando-vos aos outros, não é, tem que suportar essa pessoa. Não. Suportar aqui no original em grego é dar suporte, dar sustentação.
O apóstolo dá suporte ao profeta, o profeta dá suporte ao apóstolo, que dá suporte ao evangelista, que dá suporte ao pastor, que dá suporte ao mestre, que dá suporte ao bispo, ao missionário, ao presbítero, que dão suporte ao diácono, que dá suporte ao corpo. Suportando-vos. Mesmo termo de Moisés, Arão e Hur. Arão e Hur suportava o braço de Moisés, que se cansou. Fica com o braço erguido 24 horas. Não dá, não aguenta. Vai cansando, vai esmurecendo. Só que o braço abaixava, Josué perdia a batalha com o povo lá embaixo. O braço erguia, Josué estava ganhando batalha. Só que Moisés sozinho não sustenta. Precisa de suporte. Arão suportou de um lado, e a palavra no original é que ele se sentou numa pedra para segurar o braço de Moisés. Porque também, se ele ficasse em pé segurando, também cansava. Então é uma hierarquia, uma estrutura dando suporte. Hur do outro lado e Arão de um lado. Suportando, dando suporte uns aos outros em amor, para que o corpo cresça, para que a igreja desenvolva, para que o reino se propague. Como? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a primeira exortação de Paulo no capítulo 4 é a exortação à união, à unidade da igreja. Só que agora ele vai começar a descrever essa união. Agora ele vai começar a descrever detalhes dessa união. Olha só que lindo. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Há um só corpo. Qual? Corpo de Cristo. Não são muitos corpos. Não é o corpo batista, o corpo pentecostal, corpo tradicional, corpo presbiteriano, corpo assembleiano. Não. Deus olha dos céus, ele não vê denominação, ele vê uma só igreja. Sair da igreja A, ir para a igreja B, continua no corpo, não há nenhuma maldição e nenhuma praga. Tem pastor que quando você sai da igreja dele te amaldiçoa, te pragueja. Para. Demorou para sair de lá. Porque se um líder, um pastor pragueja quem saiu do ministério, é porque na verdade não é ministério de Cristo. Porque quando é de Cristo, ele sabe que se foi Deus que abriu, é Deus que vai sustentar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai prover e é Deus que vai abençoar. Agora, quando ele amaldiçoa, maldição sem causa não encontra pouso. Saiu da igreja A, foi para a igreja B, está no corpo de Cristo, você está com a bênção. Agora, há um só corpo. Há um só Espírito. Qual? O Espírito Santo. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando ele fala um só batismo, ele não está ferindo a doutrina dos batismos, que a gente entende que tem 7. Batismo no arrependimento, batismo no corpo, batismo nas águas, batismo no fogo, batismo no Espírito Santo, batismo nas nuvens e batismo no sofrimento. Ele não está ferindo esses 7 batismos. Porque quando ele fala um só batismo, ele está querendo dizer, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não precisa ficar rebatizando em cada denominação que chegar. Tem denominações que não aceitam o teu batismo em outra igreja. Está errado. Isso é um sinal de seita. Isso é um sinal de sectarismo. Só nós estamos certos, todas as outras denominações estão erradas. Na verdade, eles que estão errados. Porque somos corpo de Cristo. Se você foi batizado na Batista e foi para a Assembleia, não precisa batizar de novo. Você foi batizado na Renascer e foi para a comunidade tal, não precisa batizar de novo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, então esse batismo é válido. Agora, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Virgem Maria ou qualquer outra entidade, esse batismo não vale. Por que não aceitamos o batismo da Igreja Católica? Porque além de ser a criança como inocente, ainda é em nome de uma idolatria, de uma entidade idolatra. Então não dá para aceitar. Mas se a instituição batizou em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então esse batismo é válido. Agora, se não foi em nome da Trindade, esse batismo não é válido. Porque Jesus disse que devemos batizar
em nome da Trindade. Aí sim, esse é um só batismo. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Só que do verso 7 ao 16, Paulo começa a mostrar qual método de produzir essa união à vista ao aperfeiçoamento dos santos. Paulo entra numa doutrina aqui, eu vou apagar porque isso aqui já está no grupo de vocês. Paulo entra numa doutrina aqui, que ele é um único que vai falar sobre isso. Mas isso é fundamental para a gente entender onde estão os mortos. Olha só, isso é muito importante você entender. Todos nós fomos criados um espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Quando a pessoa morre, esses três são separados. O espírito volta a Deus, a alma vai para onde a pessoa decidiu em vida, ou paraíso ou Hades, ou céu ou inferno, e o corpo volta ao pó. Quando a pessoa diz que os mortos estão dormindo, o que está dormindo? O corpo. Espírito e alma não dormem. Espírito voltou a Deus. Pronto. Alma. Alma, nós temos que entender dois cenários. Isso aqui que causa confusão na mente do povo. Quais cenários que nós temos que entender da alma? A alma é a sede das suas emoções, vontades e pensamentos. A alma é a sede da emoção, vontade e intelecto. Mas não vamos falar disso hoje. Nós vamos falar o quê? Desde a eternidade passada, aqui, vamos colocar aqui, paraíso, Adão e Eva. Adão e Eva pecou, quebrou a aliança, e aí a sua linhagem, a sua descendência, Caim se torna violento e mata Abel. Abel foi o primeiro morto, primeiro defunto da humanidade. Abel fez um sacrifício agradável a Deus. Então, o primeiro morto, primeiro defunto, Abel. Pois bem, desde Abel até a crucificação de Cristo Jesus, todos os mortos iam para o Hades. O que é o Hades? Hades no original em hebraico é local onde estão os mortos. O que está dos mortos ali? A alma. O espírito volta a Deus, o corpo foi para o pó. Se sepultado ou se cremado não faz diferença nenhuma. O Deus que tem poder de ressuscitar alguém que morreu no incêndio é Deus que tem poder para ressuscitar alguém que foi cremado. A Bíblia não fala nada em cremação. Quando ela fala que não devemos queimar os nossos corpos, é em vida. Não deve fazer sacrifício para demônios e ficar queimando o corpo. É isso que ela está falando, não está falando de cremação. Então, na verdade, o que acontece? Se por cremação ou se por sepultamento, voltou ao pó. O que voltou ao pó? O corpo. Porque é pó, ao pó voltará. Ponto. Então, o que vai para o Hades? A alma. Quando? De Abel até a morte de Cristo. É um cenário. No Hades tinha um grande abismo que dividia. Grande abismo. No Hades nós temos aqui seio de Abraão e Geena. O que é o seio de Abraão? Local onde estão os salvos. Como que era salvo na antiga aliança? Por aliança. Fez aliança com Jeová, está salvo. Não fez aliança com Jeová, não está salvo. Geena é onde está a alma dos perdidos. Geena é o inferno. Geena já está em chamas. Outra coisa que a gente tem que pensar.
Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, estavam no período da lei. Jesus veio no período da lei e viveu toda a sua vida no período da lei. Quando que a dispensação da graça foi inaugurada? Na descida do Espírito Santo. Pentecostes. A descida do Espírito Santo que inaugura a dispensação da graça. Quando a igreja foi inaugurada, quando estavam 120 reunidos no cenáculo. Ali inaugurou a igreja. Ali começou a graça. Até ali é lei. Quando trazem a mulher pega no ato do adultério, o que eles estavam julgando ela? Pela lei. Mestre, a lei diz que tem que apedrejar. E tu o que dizes? Ele está na transição, mas ele está vivendo a lei. Encurralaram ele numa pergunta. E com a sabedoria que só ele tem, ele sai dizendo o quê? Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. As pedras começaram a cair. Ninguém pode atirar, está todo mundo em pecado. Quando ele conta a parábola de rico e Lázaro. Quando a gente estuda a literatura, a gente vê que parábola não pode ter nome próprio. Quando, na verdade, a parábola tem nome próprio, ela deixa de ser parábola para ser uma história verdadeira. Então, se Jesus usou o nome Lázaro, deixa de ser parábola. Foi verdade. Só que verdade quando? Antes da ressurreição, porque ele ainda está no ministério dele. Ele está aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes da crucificação e ressurreição. Então o que acontece? Jesus está dizendo, havia um rico que tinha um mendigo na sua porta que se chamava Lázaro. Jesus não revela o nome do rico, porque senão todo mundo vai falar, ih, fulano está no inferno. Mas o que Jesus diz? Os dois morreu. O rico foi para Geena, inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Só que quando você entra na esfera espiritual, você conhece todo mundo. Ninguém precisa apresentar Paulo quando você chegar lá. Você vai saber, esse aqui é o apóstolo Paulo. Ninguém vai precisar apresentar João para você saber que ele era João. Ninguém vai precisar apresentar Davi para você saber que ele é o rei Davi. Ninguém vai precisar apresentar Abraão para você saber que é Abraão. Tanto é que quando Jesus está contando a história, ele diz o quê? O rico olhou para o seio de Abraão e disse, pai Abraão, olha, o mendigo está ali. Fala para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e vir me refrescar os lábios. O que Jesus diz? Quem está aqui não passa para cá e quem está aqui não passa para cá. Quem está no seio de Abraão não consegue passar para o inferno, quem está no inferno não consegue mais passar no seio de Abraão, porque isso foi decidido lá na terra, em vida. O que está aqui? A alma. Ô pai Abraão, peça ao menos que Lázaro volte lá na terra para pregar aos meus irmãos. Tenho muitos irmãos, e quem sabe ele falando para eles da realidade que está aqui, o que Abraão responde para o rico? Eles têm lá Elias e Moisés, ou seja, a lei e os profetas. Não, se alguém for daqui, vai convencê-los lá. Se eles não são convencidos pela lei e os profetas, cuida que algum morto voltando para a terra pode convencer? Morto não volta para a terra. Uma vez que morreu, já não tem mais como voltar. Jesus está contando essa história, mas ele ainda não passou pela morte e ressurreição. Jesus está dizendo que até a ressurreição dele, morreu aqui na terra, salvo, automaticamente a alma já foi para o paraíso. A alma já foi para o seio de Abraão. Morreu, não salvo, automaticamente a alma já foi para o inferno. Já está em chamas. Agora Paulo está revelando que os 3 dias que Jesus ficou no sepulcro, ele desceu às partes mais baixas da terra. Deixa eu tirar uma foto disso antes de apagar, para mandar aqui para o grupo de vocês. Quem conseguir entender minha letra, já está bom.
Jesus desceu às partes mais baixas da terra, tirou o cativo do cativeiro, esvaziou aqui no Hades o seio de Abraão e pregou nas partes mais baixas da terra. Presta atenção. Jesus pregou aqui no Hades não para salvação, porque salvação tem que estar em carne e sangue, salvação tem que estar nessa terra. Então para que Jesus pregou? Jesus pregou para dizer aos que estão no inferno: olha, vocês estão aí porque vocês rejeitaram a aliança com Deus Jeová. E falar para os que estão no seio de Abraão: olha, vocês estão aqui porque vocês aceitaram uma aliança com Deus Jeová. E eu vim para vencer a morte. Tirou as chaves da morte e da vida das mãos de Satanás, esvaziou o Hades e levou para um local que se chama paraíso. Levou para um local que Paulo chama de terceiro céu. Por que terceiro céu? Você vai lá fora, você olha para o céu, esse é o primeiro céu, o firmamento que a gente vê. O céu onde tem a lua, as estrelas, o céu onde tem a atmosfera, o céu onde vem a chuva, o sol. O céu, primeiro céu, firmamento. Segundo céu, Paulo chama onde Deus habita. Ele não sabia como dar nome aonde estão os salvos, então ele chamou de terceiro céu, ou então ainda ele chamou de paraíso. O que é que está hoje no paraíso? A alma de todos os que são salvos, antes da morte e ressurreição de Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus. Hoje, a pessoa está aqui na terra, morreu, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma vai para o paraíso. A pessoa está aqui na terra, não tem Jesus como Senhor e Salvador, a alma já vai direto para o inferno, porque quando no último dia houver o juízo final, então todos esses que estiverem aqui serão julgados e lançados no lago de fogo. O que é que não está inaugurado ainda? O lago de fogo. Mas a alma dos que não estão salvos já está no Geena, já está no Hades, já está no inferno. E depois do juízo final, vão ser lançados no lago de fogo. Mas o salvo em Cristo Jesus, morreu aqui nessa terra, já acorda lá no paraíso, já acorda lá. Tem consciência plena. A pessoa vai reconhecer os entes queridos plenamente. Você vai reconhecer aqueles que estão salvos plenamente. Por quê? Porque você tem que saber por que uns vão receber mais galardão e outros menos. Você tem que lembrar o que foi feito na terra e vai ser julgado pelo que foi feito na terra, para saber por que eu recebi só isso e fulano recebeu um castelo. Você vai ter que ter consciência plena para saber o plano de salvação. Então você vai conhecer as pessoas. Ai, pastor, as pessoas vão sofrer com os que não subiram? Não. Como não? Lá, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ter o amor ágape. E o amor ágape, ele tem o senso de justiça absoluto. O que é o senso de justiça absoluto? A pessoa vai saber que para entrar ali tinha que ter passado pela porta, pelo único caminho, única verdade, única vida, que é Jesus Cristo. E se ela está com plenitude do amor ágape e o senso de justiça absoluto, ainda que um filho não tenha entrado, ela vai saber, ele não passou pela porta, ele não aceitou a Jesus, ele não pode estar aqui, porque ele decidiu não ter Jesus, então ele não entrou. E ela não vai sofrer por isso. Por quê? Porque o amor ágape é o amor de Deus. Por mais que ele ame a criatura que ele criou, ele não chora e não sofre por aqueles que não entraram, porque ele deu livre-arbítrio. E no livre-arbítrio a pessoa escolheu não passar por Jesus, não ter Jesus como Senhor. Ele não vai ficar se lamentando o resto da vida porque eles não aceitaram o plano que ele fez. Se ele deu livre-arbítrio, ela tem a opção de escolher. Se ela escolheu não ter Jesus, não entrou. Ponto. Ágape, justiça. Então hoje, qual é o cenário? Vamos ver o que Paulo diz agora, a partir de Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, está falando de quem? De Jesus. Subindo ao alto, aonde? Ao céu onde Deus habita, levou cativo do cativeiro. Que cativo aqui? Os salvos de Abel até a crucificação dele
saíram do seio de Abraão, que era no Hades, e foi levado para o paraíso. Tirou o cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Agora ele vai explicar mais sobre isso. Ora isso, ele, quem? Jesus, subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, na sua morte, ele desce às partes mais baixas da terra, ele prega no Hades, não para salvação. Porque se ele pregasse para salvação, todo mundo aqui aceitava. Mas lembra que o discurso que ele conversa com Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito. O que ele está falando? Se não tiver em carne e sangue, se não tiver vivo na terra, não pode ver o reino dos céus. Tem que decidir em vida. Depois de morto não adianta decidir mais nada. Depois de morto não adianta pagar promessa, não adianta acender vela, não adianta comprar território nos céus e nem purgatório. Não existe. Então tem que decidir em vida. Passamos por essa terra para decidir onde vamos passar a eternidade. Passamos por essa terra para confessar Jesus como Senhor e Salvador. A saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Morreu. Separa a tricotomia humana. Somos um espírito que possui uma alma que mora num corpo. Espírito volta a Deus, alma vai para onde a pessoa decidiu. Se recebeu Jesus, vai para o paraíso automaticamente. Não fica aguardando, não fica esperando, não fica nada. Morreu instantaneamente, alma já acorda no paraíso. Não está salvo, instantaneamente já acorda no Hades. E o corpo? O corpo volta ao pó. Se por sepultamento ou por cremação, tanto faz, mas volta ao pó. Sim. Não. Única coisa que dorme é o corpo. Espírito e alma não dormem. Lázaro não estava dormindo. Rico não estava dormindo. Espírito e alma está plenamente acordado. Plenamente consciente. Só que o tempo lá é diferente daqui. O tempo lá é Kairos. Kairos, tempo de Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Então está plenamente consciente e acordado. A alma. Só chegando lá para você saber. Quando Jesus voltar, quando ele voltar nas nuvens em glória, duas coisas aqui importantes. Por que eles estão no paraíso e não estão onde Deus habita? Porque Jesus não voltou ainda. Quando ele aparecer nas nuvens em glória, o corpo que está dormindo vai ressuscitar como corpo glorificado, nos céus vai se encontrar com a alma que está no paraíso e vamos para onde Deus habita. Por isso que Paulo vai falar: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Corpo. Que num abrir e fechar de olhos, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados nos ares, num abrir e fechar de olhos. Num piscar de olhos, nós vamos sair dessa terra e receberemos o corpo transformado. Ou seja, se quer conhecer o paraíso, tem que morrer antes do arrebatamento. Só conhece o paraíso quem morreu. É privilégio de quem morreu. Quem for arrebatado vivo não vai passar por aqui. Vai direto para o céu onde Deus está. Já vai para o Hades, já está no Hades, já está em sofrimento, já está no inferno. Vai para um sofrimento maior ainda, o lago de fogo, depois do juízo eterno, que no meu conceito, se vai ter julgamento é porque vai ter níveis de tortura. Ou seja, aquele que experimentou do Espírito Santo e blasfemou contra o Espírito Santo e negou a Cristo em consciência e vida, tendo já sido usado pelo Espírito Santo, vai ter um sofrimento mais duro. Aquele que negou a Cristo consciente, sabendo que Ele é o Salvador, não vai ter um sofrimento mais pesado do que aquele que o Evangelho não chegou e ninguém pregou para ele e ele nunca soube que Jesus salva.
Então, para que vai ter juízo? Assim como nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão e recompensa, o ímpio vai passar pelo trono branco para receber julgamento. Né? Então, invertir, né? Tribunal é o ímpio e trono branco é a igreja. Então, o ímpio vai passar pelo tribunal de Cristo para receber julgamento. Receber julgamento para quê? Para saber a sentença. Então, se ele vai saber a sentença, vai ter níveis diferentes de tortura. Tá? Agora, ninguém voltou daqui e nem daqui para saber como é lá. Então, a gente não tem esse dado na Bíblia, não dá para a gente entrar aí na especulação o que estão fazendo, né? A hora que Jesus vier nas nuvens em glória, aí é instantâneo. Vai esvaziar o paraíso primeiro, vai pegar o pozinho de todos os mortos aqui na terra, e aí se encontra nos ares, automático vai para Deus.